Vamos lá, então, para a parte 2. Começando a parte 2 com embolia. O que é embolia? Bom, embolia é a obstrução de um vaso sanguíneo ou linfático por um corpo sólido, que é o que a gente vai ver quando chega na embolia sólida, quando um fragmento do trombo se desprende e segue o seu próprio caminho, a gente fala em êmbolo. Então, uma embolia pode ser a obstrução de um vaso sanguíneo ou linfático por um corpo sólido, mas também pode ser por um corpo líquido e também pode ser por um corpo gasoso. E, genericamente, esse corpo estranho que circula e obstrui o interior de um vaso sanguíneo ou linfático é chamado de êmbolo. Então, vamos começar com a embolia sólida, que, olha só, é causada por êmbolos sólidos. E esses êmbolos sólidos, frequentemente, são fragmentos de trombos ou tecidos. E quando a gente trata de uma embolia sólida decorrente de um trombo, a gente fala em êmbolos trombóticos. E o que aconteceria nesta situação? Aqui a gente tem um vaso sanguíneo onde há um êmbolo que se desprendeu de um trombo circulando pelo vaso. E por enquanto ele está aqui, se deslocando adequadamente ao longo do comprimento do vaso. Acontece que quando ele chega numa área que tem um diâmetro, um comprimento, uma largura um pouco menor, quando ele chega numa área que é um pouco mais estreita, ele acaba prendendo, ficando empacado nessa área. E uma vez que ele fica preso aqui, ele interrompe a circulação sanguínea nessa região, podendo provocar o quê? Ele pode provocar desde uma hiperemia nessa área até uma isquemia nessa outra área. Então, percebem como é muito difícil um distúrbio circulatório estar sozinho? É muito mais comum, se não for 100% dos casos, que vários distúrbios circulatórios eles coexistam. Então, nessa situação, a gente tem um êmbolo sólido que acabou obstruindo o vaso sanguíneo. Vamos parar, então, para comentar um pouco mais sobre a embolia sólida associada a êmbolos trombóticos. Essencialmente, e aqui é muito importante que vocês consigam prestar atenção, porque a gente vai acabar fazendo muita associação com a questão da hiperemia passiva, certo? Especialmente a hiperemia passiva pulmonar, que eu acho que vai deixar algumas coisas mais claras para vocês. Então, os êmbolos trombóticos, eles podem ter essencialmente duas origens e, portanto, essencialmente desencadear dois resultados. Vamos lá, bem devagar. A primeira situação é quando a gente tem a formação de êmbolos trombóticos a partir das câmaras cardíacas esquerdas ou em artérias. A gente vai considerar que este é o lado esquerdo e é, portanto, aqui que nós temos as câmaras cardíacas esquerdas. Qual a situação, qual o resultado se eu tenho um êmbolo trombótico que se origina nessa região? A gente vai ter a obstrução de vasos em qualquer território. Então, quando eu tenho um êmbolo que se forma nessa região esquerda das câmaras cardíacas ou em artérias, a gente pode ter a obstrução de vasos em praticamente qualquer território. Agora, quando o êmbolo se origina no coração direito ou em veias de grande circulação, a gente vai ter a obstrução das artérias pulmonares. E aí nós temos a possibilidade de embolia pulmonar. Então, aqui seria a situação que a gente tem a artéria pulmonar e um êmbolo que se origina no coração direito, ele é capaz de obstruir a artéria pulmonar. Uma vez que ele obstrui a artéria pulmonar, eu tenho a possibilidade de embolia pulmonar. Mas calma que agora a gente vai aproveitar e falar sobre a embolia pulmonar. Eu tenho essencialmente três situações, na verdade, três consequências que podem decorrer de uma embolia pulmonar. A primeira delas é quando eu não tenho nenhuma alteração circulatória prévia. A única alteração no evento hipotético é a embolia pulmonar em si. Nessa situação, que o meu único distúrbio é a embolia pulmonar propriamente dita, as artérias brônquicas são capazes de suprir o fornecimento de sangue. Então, nessa situação, a gente teria várias artérias brônquicas ainda
conseguindo levar o sangue, coração, pulmão, pulmão, coração. Nessa situação, essas artérias brônquicas, elas são capazes de suprir o território que eventualmente seja privado de sangue devido à obstrução da artéria pulmonar por embolia. Lembra, artéria pulmonar obstruída, quando eu tenho um êmbolo que se forma no lado direito das câmaras cardíacas do coração, tá? Então, essas artérias brônquicas são capazes de suprir adequadamente o suprimento de sangue. Quando esses êmbolos trombóticos que desencadearam essa embolia pulmonar, eles são pequenos e pouco numerosos e chegam aos pulmões sem alterações circulatórias a mais, a embolia pulmonar tende a ser discreta e desprovida de repercussão clínica. Segunda situação, pulmões com hiperemia passiva. E hiperemia passiva pulmonar está associada à insuficiência cardíaca do lado? Quem que lembra? Que a gente acabou de ver. Não, hiperemia... Isso, esquerda. Hiperemia passiva é um pouco confuso, mas insuficiência cardíaca congestiva esquerda gera hiperemia passiva pulmonar. Agora, a embolia pulmonar propriamente dita, está associada à formação de êmbolos do lado direito do coração. Cuidado com essa pequena troca de lados. Então, em pulmões com hiperemia passiva, as artérias brônquicas não conseguem suprir o fornecimento de sangue. E por quê? Porque nessa situação, como eu tenho não só a insuficiência cardíaca congestiva, a hiperemia passiva pulmonar, com redução do retorno venoso, lembrem, mas eu também vou ter a obstrução da artéria pulmonar, eu vou ter uma redução drástica na velocidade circulatória e, consequentemente, a anóxia. Então, por um momento, a gente vai ter a interrupção do fornecimento de oxigênio para a área afetada. E nessa situação, a gente vai ter a necrose do parênquima e hemorragia no território afetado. Então, quando êmbolos obstruem ramos menores da artéria pulmonar em pulmões com hiperemia passiva, a consequência é infarto vermelho. Então, percebam que aqui a gente está falando de um caso de embolia pulmonar em um pulmão previamente afetado por hiperemia passiva pulmonar, o que significa que eu já tenho um coração com insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Então, já tem uma série de distúrbios circulatórios que contribuem para o agravamento do caso. E a consequência extrema da embolia pulmonar seria a morte súbita, mas essa é realmente uma situação extrema, quando eu tenho a obstrução do tronco da artéria pulmonar ou quando o êmbolo se aloja na bifurcação do tronco principal. Então, a morte súbita pode acontecer quando o êmbolo se aloja aqui, no tronco da artéria pulmonar, ou quando ele se aloja aqui, na bifurcação do tronco principal. E por quê? Porque em qualquer uma dessas duas situações, eu vou ter a parada do fluxo sanguíneo pulmonar e das trocas gasosas nos pulmões. Então, se eu não tenho trocas gasosas nos pulmões, eu não tenho, né? A não ser que eu já esteja com ventilação mecânica, eu não tenho como me manter viva. Então, é por isso que nessas situações extremas, há a possibilidade de morte súbita. E só aproveitar que a gente tocou na palavra infarto, vamos abrir um pequeno parênteses e comentar rapidinho sobre infarto. O que é infarto? O infarto em si é uma área localizada de necrose isquêmica, devido à interrupção do fluxo sanguíneo, seja ele arterial ou venoso. E o infarto pode ser classificado como infarto vermelho ou infarto branco. E acreditem, é literalmente o que cada uma dessas palavras quer dizer. Por quê? Porque no infarto vermelho, a região afetada fica avermelhada. Por quê? Porque nessa situação, a gente vai ter a hemorragia na área infartada. Não sei se vocês lembram que... Ah, não, eu tinha colocado a foto lá na necrose por coagulação, eu tinha colocado uma área, mas não era infartada, era uma área com hiperemia, então esquece, bota aqui. Então, no infarto vermelho, a gente vai ter a hemorragia na área infartada. E se eu tenho hemorragia na área infartada, então, necessariamente, eu tenho um acúmulo de hemácias na área infartada. E hemácia tem o quê? Cor vermelhinha, né? A hemoglobina que dá a cor vermelhinha das hemácias.
Então, é por isso que as regiões com infarto vermelho tendem a ficar avermelhadas. Então, aqui ele mostra extensa hemorragia intra-alveolar, dentro dos alvéolos pulmonares. E aqui é outra visão da mesma situação. É o infarto pulmonar hemorrágico, então é um infarto vermelho, associado à hemorragia, e aqui ele aponta algumas hemácias íntegras. E o infarto branco? Olha só, no infarto branco, a região afetada fica mais clara. Por quê? Porque aqui há a obstrução arterial. Então, enquanto numa área eu tenho o extravasamento de sangue, e eu tenho muito sangue naquela área, no infarto branco, a área infartada, ela já morre pela falta de sangue, pela falta de oxigênio, pela falta de hemácias. Então, como eu não tenho nem sangue nem oxigênio nessa área, ela fica mais clara do que as demais áreas adjacentes. Então, é por isso que a gente fala em infarto branco. E essa imagem, que eu tenho quase certeza que eu tirei do livro também, ele mostra exatamente áreas de infarto branco. Aqui, se eu não me engano, é um rim. E aqui eu acho que é um fígado. Então, aqui seria a área de infarto branco, que por alguma obstrução arterial, a área não teve mais nenhum suprimento sanguíneo, consequentemente, não teve mais nenhum suprimento de oxigênio, e por isso ela acabou ficando muito mais clara do que as outras áreas. Lembrando, a área infartada é a área de necrose isquêmica. E se é área de necrose, então necessariamente é uma área de tecido morto. Se é uma área de tecido morto, lembrem-se que foi um grande debate da semana passada. Não volta, tá? Necrose, célula morreu, já era. Não volta. A célula que morreu não volta do além. Morreu, já era. Então, a área infartada é uma área morta. Por quê? Porque é uma área de necrose. Se necrose necessariamente implica em morte celular, não tem para onde correr. É uma área morta onde eu não tenho mais função associada. Então, agora nós podemos fechar o parênteses e eu coloquei como exemplo aqui um caso de miocardite crônica chagásica com trombose, além de infartos pulmonares pós-embólicos. Só no próprio título das imagens a gente já tem um número incontável de distúrbios associados. Só antes de começar a falar da peça, que aqui é um coração, só para dar um breve contexto para vocês. Miocardite crônica chagásica é uma possível consequência da infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. Mas o que acontece? Como praticamente toda infecção por um agente biológico, agente infeccioso nessa vida, primeiro a gente tem uma fase aguda. A fase aguda da doença de Chagas, ela frequentemente é assintomática. E a não ser que você realmente tenha algum sinal de porta de entrada ou faça algum exame que consiga detectar a infecção, o mais comum é que você não saiba que você está infectado, que eventualmente você não saiba que está doente. E caso o corpo não consiga resolver a infecção, ou seja, eliminar o protozoário por conta própria, eu vou ter a evolução dessa forma aguda para o que a gente chama de forma indeterminada. E essa forma indeterminada, eu ainda tenho a infecção, eu ainda tenho exames diagnósticos positivos, mas eu não tenho maiores sinais, digamos, clínicos da infecção. E essa forma indeterminada pode se estender por vários anos, de 10 até 30 anos. O grande problema é que a ausência de sintomatologia clínica, mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada, não quer dizer que por dentro ela não esteja sendo destruída. No primeiro momento, por ação do protozoário, no segundo momento, pela própria inflamação desencadeada pela infecção. Então, dessa forma indeterminada, a pessoa evolui para uma forma crônica, que é caracterizada por essencialmente duas formas: a forma cardíaca e a forma digestiva. Nesse caso, a gente está tratando da forma cardíaca. Por quê? Porque o coração é que foi afetado. Num coração que é afetado pela forma cardíaca da doença de Chagas, lembrando, já é uma forma crônica da doença, o padrão desse coração afetado é a dilatação global do coração. E por quê? Porque nessa situação de destruição do coração
por ação do protozoário e depois pela resposta inflamatória, a gente vai ter um quadro de insuficiência cardíaca. E essa insuficiência cardíaca, ela ocorre tanto pela destruição das células, que a gente chama de cardiomiócitos. Essa insuficiência cardíaca decorre da destruição dessas células, não só pelo protozoário, como falei, mas também por ação da resposta inflamatória que se instala. E uma vez que a gente tem essa insuficiência cardíaca, o coração ele já perde a capacidade de bombear o sangue adequadamente. E para tentar suprir essa deficiência, a gente acaba tendo uma dilatação global do coração. Mas esse aumento de volume, que é inclusive até o que a gente chama dos... Ah, não, enfim. Mas esse aumento de volume não necessariamente consegue compensar a função perdida. Surge como uma tentativa de compensar, mas não consegue compensar a função cardíaca perdida. Então, aqui ele até mostra esse grande trombo, ele mostra um trombo, e aqui o que ele coloca de fibrose da ponta é o que a gente chama de aneurisma da ponta, aneurisma de ponta. Eu não sei se vocês conseguem perceber, eu não coloquei um coração normal para comparar, mas um dos principais achados na forma cardíaca crônica da doença de Chagas é esse aneurisma de ponta, que nada mais é do que uma completa, eu ia falar uma completa depilação, mas é a completa perda de musculatura cardíaca na região do ventrículo esquerdo, por ação exatamente do processo infeccioso. Então, todos esses danos, eles são característicos da forma cardíaca da doença de Chagas. E aqui, nessa imagem, ele coloca os trombos que se formaram nessa região no átrio direito. Aqui, só para mostrar o trombozinho formado. E por que eu tenho trombose? Por que eu tenho facilidade de trombose nessa situação? Exatamente pela redução do fluxo sanguíneo. Como eu tenho insuficiência cardíaca, eu não tenho mais a capacidade de bombear o sangue na velocidade adequada. Se o sangue não corre mais na velocidade adequada, eu tenho, então, um dos mecanismos, lembra, que contribuem para a gênese da trombose. Então, então, é por isso que há o favorecimento da formação de trombos nessa situação, porque o sangue não corre mais na velocidade que ele deveria correr e tem todos aqueles outros fatores que contribuem para a formação de trombos. Só que a gente não tem só a trombose nessa situação. A gente também tem o caso dos infartos pulmonares pós-embólicos. Então, gente, só um instante, rapidinho. Vou parar aqui rapidinho, tá? Depois eu